Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 11. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre derivada de função implícita. Nós vamos começar diferenciando os casos em que uma função y é explícita e os casos em que ela é implícita. Então, começando com a função explícita. Existem equações do tipo f de xy igual a zero, em que é possível a gente isolar a variável y em função de x, obtendo uma única expressão do tipo y é igual a f de x. Nesses casos, nós vamos dizer que y é uma função explícita de x. Vejam aqui alguns exemplos. Nesta equação, y menos 4x ao cubo mais 2x menos 1 igual a zero, é muito fácil isolar y. E aí, nós vamos encontrar essa expressão. Y é igual a 4x ao cubo mais 2x menos 1. No segundo exemplo, nós temos seno de x menos y é igual a zero. Aqui, quando isolarmos y, nós vamos encontrar y igual a menos seno de x. E no terceiro exemplo, nós temos y menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x é igual a zero. E isolando o y, nós vamos ter a expressão y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Então, estes são apenas alguns exemplos em que a gente consegue expressar y em função de x, em uma única equação, certo? Quando y é uma função explícita de x, é muito fácil encontrarmos o coeficiente da reta tangente ao gráfico da função em qualquer ponto. Por exemplo, a equação y menos y0 é igual a f' de x0, que multiplica x menos x0, é a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x no ponto x0, y0. Será que é possível encontrarmos equações de retas tangentes ao gráfico de equações do tipo f de x, y igual a zero, no caso em que y não é função explícita de x? Então, como falamos anteriormente, em algumas equações f de x, y igual a zero, quando y é uma função implícita de x, será impossível isolar y, ou então a gente vai encontrar mais de uma expressão para y. Como exemplo, considere x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Isolando o y aqui nesta equação, nós obteremos y ao quadrado é igual a 1 menos o x ao quadrado. Vamos colocar a raiz quadrada em ambos os membros. No primeiro membro, a gente vai encontrar módulo de y. E nós vamos agora aplicar a propriedade módulo de y é igual a k, que implica em duas equações. Y é igual a k se y é maior ou igual a zero, e y é igual a menos k se y é menor que zero. Aqui, no nosso exemplo, este k que eu estou usando para mostrar a propriedade é a raiz de 1 menos x ao quadrado, dando origem, então, a essas duas funções de y em relação a x. Aqui, nessas duas sentenças, nós temos função de y em relação a x. Aqui, nessas imagens, o primeiro gráfico corresponde ao gráfico da equação x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E os dois gráficos seguintes aqui são os gráficos de cada uma das funções. A primeira delas, o y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, que é definido para y maior que zero. Você pode observar que o gráfico está acima do eixo x, correspondendo a y positivo, e inclusive o zero, a bolinha aqui está fechada. E este outro aqui corresponde à função y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado, e está definido aqui para y menor do que zero, e o zero não entra, que as bolinhas estão abertas em cima do eixo x. Respondendo à pergunta que foi feita anteriormente, é sim possível encontrarmos as equações da reta tangente a gráficos de equações onde o y é uma função implícita de x. Para isso, nós vamos recorrer à regra da cadeia. Então, o método que usaremos será o seguinte: dada a equação f de x, y igual a zero, nós vamos derivar
ambos os membros da equação, derivando termo a termo em relação a x. E quando nos depararmos com a variável y, nós vamos considerar y como função de x. E dessa forma, nós teremos que derivar y e multiplicar por dy dx, segundo a regra da cadeia. Feito isso, o próximo passo é isolar os termos dy dx na equação. E a expressão obtida, que vai ficar em função tanto de x como de y, é a derivada implícita de y. Para escrever a equação da reta tangente, basta que você tenha as coordenadas x e y da referida reta tangente, porque a expressão que iremos encontrar aqui da derivada, ela está em função tanto de x como de y. Bom, então, para finalizar nossa aula, vamos ver um exemplo onde queremos encontrar as retas tangentes ao gráfico desta equação em 2 pontos. Esta equação corresponde à elipse que nós estamos vendo aqui neste esboço, e os pontos A e B estão aqui sobre o eixo Y. As retas tangentes que nós queremos encontrar são essas que estão pontilhadas aqui, que você pode observar aqui em cinza. Bom, para encontrarmos o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada de y com relação a x, nós iremos aplicar o método da derivação implícita, que consiste em considerar y como função de x e, ao derivar y, multiplicarmos pelo dy dx segundo a regra da cadeia. Então, vamos lá, começar derivando cada termo da equação. Aqui a gente deixou indicado que queremos derivar com relação a x ambos os membros. E agora, na próxima etapa, a gente passou a derivar cada parcela. Então, nós vamos derivar 5x ao quadrado, que é 5 vezes a derivada do x ao quadrado. Vamos derivar o menos 4xy, o menos 4 vai ficar multiplicando a derivada do xy. Vamos derivar o 8y ao quadrado, o 8 vai ficar multiplicando a derivada do y ao quadrado. Vamos derivar o 36, que é igual à derivada do zero, que é zero. Então, derivada do x ao quadrado é 2x, derivada do xy pela regra do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Vamos derivar aqui o y ao quadrado, deixamos indicado inicialmente, e a derivada do 36 é zero. Agora, nessa próxima etapa, nós vamos derivar este parêntese, nós vamos derivar o x, que é 1, vezes y, mais x, a derivada do y, só aqui que vamos derivar de fato o y, que eu deixei tudo aqui por etapas, mas é claro que você pode fazer isso aqui bem mais rápido. Então, derivada do y é 1, só que eu tenho que multiplicar pelo dy dx. E aqui, ó, a derivada do y ao quadrado é 2y, multiplicado pelo dy dx. Agora, a nossa tarefa é isolar esse termo, dy dx, porque ele vai ser exatamente, quando a gente conseguir isolar o dy dx, a expressão que iremos encontrar vai ser exatamente a derivada implícita de y com relação a x, que corresponde também ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da equação no ponto xy. Então, olha, nós teremos 10x menos 4y menos 4x dy dx, 8 vezes 2, 16y dy dx. Então, vai ficar dy dx, nós teremos esse menos 4x mais 16y, a gente colocou aqui em evidência, e os demais termos que não têm dy dx foram para o segundo membro. Então, ficou, ó, 4y menos 10x. Agora, isolando o dy dx, esse parêntese aqui passou dividindo o segundo membro. E aqui está, então, o nosso coeficiente angular. Então, agora, continuando, nós queremos encontrar duas retas tangentes. Na primeira delas, as coordenadas do ponto são x igual a 0 e y igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos substituir estes valores aqui no x e do y para a gente encontrar o coeficiente angular específico em cada ponto desse. Então, substituindo inicialmente
estas coordenadas, fazendo aqui nossos cálculos, olha, 4 que multiplica 3 raiz de 2 sobre 2, o 4 vai cancelar com 2, mas antes de cancelar, nós observamos que 10 vezes 0 e 4 vezes 0 é 0, aí nós vamos ficar com 4 que multiplica esta expressão, que está também aqui embaixo, ó, 16 que multiplica essa expressão, esse número, aí a gente cancelou, ficou 4 sobre 16, que é 1 sobre 4. Então, o coeficiente angular da primeira reta tangente é 1 sobre 4, e o ponto é o 0 e o 3 raiz de 2 sobre 2, e aqui está a equação da reta tangente, que pode ser observada aqui, ó, nesse gráfico, essa reta tangente que passa pelo ponto A. Agora, vamos encontrar a equação da reta tangente que passa pelo ponto B. O ponto agora a ser considerado tem coordenadas 0 e menos 3 raiz de 2 sobre 2. Então, você vai substituir, vai fazer as multiplicações aqui, nós vamos encontrar menos 4, que multiplica 3 raiz de 2 sobre 2, dividido por menos 16, que multiplica 3 raiz de 2 sobre 2. Aí, nós vamos cancelar o 3 raiz de 2 sobre 2 e dividir, simplificar por 4, e menos com menos é mais, e nós vamos ter o coeficiente angular coincidindo com o de cima, e a equação aqui será, então, y mais 3 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1 sobre 4, que multiplica x menos 0. Vamos voltar aqui e observar, o fato dos coeficientes angulares serem iguais indicam que as retas tangentes têm a mesma inclinação. Elas só passam por pontos diferentes, mas elas têm a mesma inclinação, porque nós escolhemos aqui esse ponto A e esse ponto B. Se a gente tivesse escolhido um ponto B em outro local, a gente teria encontrado uma reta tangente com uma inclinação diferente, certo? Bom, pessoal, então dessa forma a gente conclui esta aula de hoje e você pode praticar o que a gente estudou refazendo o exemplo e resolvendo alguns exercícios. Bons estudos e até a próxima aula!